Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês, que eu creio que vai abençoar as vossas vidas, assim como tem abençoado a minha também. Amém? Eu quero que você me acompanhe um texto bíblico que eu vou ler aqui, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, do versículo 21 até o versículo de número 25. De 21 a 25. Me acompanhe na leitura aí. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém. Amém, queridos? Esse é o texto que eu quero usar para compartilhar uma palavra com você. Eu quero usar como tema para esta palavra: tem misericórdia de mim, ou tem compaixão de mim, ou socorre-me, como você quiser usar como um tema até para esta palavra. Mas eu quero compartilhar com você algo muito precioso aqui. Talvez fuja um pouco daquilo que você possa imaginar no que diz respeito ao texto que nós lemos, aquilo que eu vou compartilhar com você. Mas eu quero que você me acompanhe, me dando alguns minutos da sua atenção. Socorre-me, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, foi o clamor daquela mulher. Ela clamou para Jesus, e é interessante que o texto nos fala da insistência dela. Mesmo Jesus, quando ela começa a clamar, Jesus, ele é como se ele não ligasse para o clamor dela. Ela começa a clamar e Jesus vai embora, e ela persistentemente vai atrás dele clamando: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tem compaixão de mim, Senhor, socorre-me. Aquilo acaba incomodando tantos discípulos que eles chegam com ele e dizem: mestre, despede essa mulher, que ela vem no caminho clamando, ela vem atrás de nós clamando a ti. E é como se Jesus nem ligasse também para os discípulos: segue, vai embora. Aí quando ele entra na casa, ela entra junto, e ela se prostra, ela o adora e diz: Senhor, me socorre, Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor, tenha compaixão de mim. Ela clama desse jeito. Agora, preste atenção aqui. A minha pergunta é: quem estava possessa de um espírito maligno? Era a mãe ou era a filha? Não, me ajude aí, eu li o texto aqui. Eu vou pedir, alguém da mídia me ajude, que eu estou incomodado com esse retorno aqui, está muito alto. Do som aqui, está muito alto aqui, eu quero ajuda aqui, por favor, tá? Obrigado. Estava quem? Vou repetir a pergunta aqui, que eu quero que você interaja comigo para você entender o coração dessa palavra. Quem estava possessa de um espírito maligno? Era a mãe ou era a filha? Quem estava pedindo por compaixão, por misericórdia, por socorro? Era a mãe ou era a filha? Agora, vocês estão comigo? Preste atenção. Quem estava possesso de um espírito maligno? Era a filha. Quem estava clamando por misericórdia, por compaixão, por socorro? Era a... Olha aqui para mim, escute o que eu quero lhe falar aqui. Aquela menina, ela estava precisando de ajuda, sim ou não? Aquela menina estava precisando de ajuda, mas a minha pergunta é: ela podia clamar por socorro? Ela podia clamar por misericórdia? Ela podia clamar por compaixão? Não. Quem era que estava precisando de ajuda? Era a mãe ou era a filha? Era a filha. Quem é que está clamando? A filha podia clamar? Não. Comece a caminhar comigo nisso aqui, por favor.
Ela não podia clamar por socorro, ela não podia clamar por misericórdia, ela não podia clamar por compaixão. Era a mãe que estava fazendo isso. Então pare para você pensar: meu Deus, quantas e quantas pessoas estão precisando de ajuda, por causa da depressão, por causa da opressão, por causa da possessão. Quantas pessoas neste mundo estão clamando silenciosamente? Você sabe aquele clamor silencioso? Eu estou precisando de misericórdia, eu estou precisando de socorro, eu estou precisando de clamar, eu estou precisando de compaixão, mas eu não consigo expressar isso. Eu não consigo falar. Eu não consigo. Gente, eu vou precisar abrir um parênteses aqui. Por favor, preciso de ajuda para cá para cima aqui. Por favor, queridos. Eu não estou conseguindo aqui, tá bem incômodo isso aqui para mim, tá? Obrigado. Tá muito alto aqui em cima esse retorno. Alto mesmo. Aleluia. Oi, oi, oi. Amém. Melhorou. Obrigado. Muito bem. Baixou demais agora. Peça para estar aqui comigo aqui, por favor. Vou chamar, tá bom. Solte um pouquinho aqui, por favor. Vamos dizer assim, já é demais, né? Aleluia. Amém. Aleluia. Só melhora um pouquinho para mim, filho. Baixou demais aqui, por favor. Aleluia. Oi, oi, oi. Aleluia. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Muito bem, obrigado. Ok, vamos lá? Escute. Aquela menina não podia clamar, mas tinha alguém que podia clamar por ela. Vou repetir. Aquela menina não podia clamar por misericórdia, por socorro, nem por compaixão, mas tinha alguém que podia clamar por ela. Olha aqui para mim, se você e eu, nós formos parar para refletir, para analisar a multidão de pessoas oprimidas, depressivas e infelizmente até possessas, que estão precisando de misericórdia, que estão precisando de ajuda, que estão precisando de compaixão, mas que não podem expressar isso. Não é porque não querem. E muitas estão morrendo no seu silêncio. Como aconteceu um caso bem recente, um caso triste aí que você sabe. Acho que você sabe, nas redes sociais, o próprio Nicolas, que é deputado federal, compartilhou. Era um grito silencioso. A coisa estava acontecendo. Mas era algo que estava dentro dela, que ela não conseguia fazer isso. Então eu quero que você caminhe comigo nesse entendimento aqui, porque isso aqui, queridos, é muito, muito importante. Ou a gente pense nisso ou não, a gente se importe com isso ou não, se preocupe com isso ou não, fale a respeito disso ou não, isto é uma realidade. Uma multidão de pessoas estão como aquela menina, precisando de ajuda, mas não consegue pedir ajuda. Precisando de socorro, mas não consegue pedir socorro. Precisando de compaixão, mas não consegue pedir compaixão. E você sabe o que é mais triste? É que às vezes existem tantas pessoas em sua volta que podem buscar socorro por ela, para ela, que podem pedir misericórdia por ela, mas não fazem nada. Não fazem nada. A igreja não pode se comportar assim. Eu e você, como aqueles que têm entendimento e conhecimento da verdade, não podemos ter um comportamento assim. Alguém está caminhando comigo?
Olha a definição de intercessor, a definição de interceder. Interceder significa se colocar no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse o quê? Sua própria. O que essa mulher diz? Ela diz, tem compaixão da minha filha? Não, o que ela diz? Você entende? Pastor, mas era a filha que estava possessa, ela não deveria dizer, tem compaixão da minha filha? Mas ela está tomando como se fosse dela a causa. É como se fosse ela que tivesse possessa. É como se fosse ela que tivesse deprimida, tivesse oprimida, tivesse passando pela situação. Ela está tomando para si a causa. E às vezes, sabe por que às vezes não existe resposta? É porque a nossa oração é pela causa dos outros, não é pela nossa causa. Porque quando é pela nossa causa, nós intensificamos o nosso coração, intensificamos o nosso clamor, colocamos mais pressão naquilo que estamos fazendo. Não é mais ou menos assim? E ela está dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor. É a minha filha que está possessa, mas eu estou pedindo misericórdia para mim. Estou pedindo compaixão para mim. Estou pedindo que o Senhor me socorra. Interceder significa se colocar no lugar de outro e pleitear a sua causa como se fosse sua própria. É se colocar entre Deus e a pessoa, tomando o seu lugar e sentindo sua necessidade de tal maneira que luta até a vitória chegar para aquele em favor de quem estamos intercedendo. Amém, queridos? Você viu o que essa mulher fez aqui? Jesus tem compaixão de mim. Ele não liga. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. Jesus tem compaixão de mim. Ela vai insistentemente até o fim. Porque ela está considerando que a causa é dela. É algo pessoal. Ah, pastor, mas é porque era filha. Não. Eu vou já lhe explicar um segredo aqui. Escute. Clamar, interceder, não por causa do que poderia receber em troca, mas por causa do amor incondicional que havia no coração. Você entende isso? Fulano, ore por mim, o que eu vou receber em troca? É o coração, Jonathan. É o coração que está pulsando, que está levando aquela intensidade, aquele clamor. Infelizmente, nós vivemos dias em que parece que temos a necessidade de que se toque a trombeta para tudo que fazemos de bom. Caso contrário, nós não seremos recompensados pelos homens e destes nós não receberemos aplausos. Igual uma vez, me deram uma pregação de presente ainda no DVD, CD, me deram uma pregação de presente. Eu fiquei tão empolgado porque eu ouvi a pregação e falou muito ao meu coração, e eu ganhei a pregação depois. Aí eu falei para a pessoa que pregou, eu disse, eu vou fazer igual como eu aprendi com o pastor Cote. Eu vou pegar a sua lenha e colocar o meu fogo. Aí a pessoa olhou para mim e disse, é desde que mencione o nome? Desde que você toque a trombeta, pode ir. Então escute, nós vivemos dias em que se nós não tivermos cuidado, não é o coração que vai nos levar, é a recompensa dos homens. É a recompensa dos homens que vai nos impulsionar a fazer algo, porque a gente sabe que lá no final vai ter aplausos, vai ter gente para massagear o nosso ego. Essa mulher aqui, eu entendo que ela não está clamando só porque é filha.
Ela está clamando porque é um sentimento muito forte no coração dela. E você sabe, eu sou pai e você sabe, que nem sempre os nossos filhos fazem coisas que nos agradam. E se nós fôssemos nos basear por isso, um dia a gente estaria: Senhor, em nome de Jesus, meu filho é o melhor do mundo, é o homem de Deus. Aí no outro dia: Jesus, só a misericórdia, só a graça. Não é não? Então imagine se essa menina não teve os seus altos e baixos na caminhada dela, em obediência e rebeldia. Mas a mãe está lá com o coração: tem compaixão de mim, me socorre, me ajuda. É desse jeito que ela está lá. Ela não está dizendo: ajuda a minha filha, socorre a minha filha, tenha compaixão da minha filha, tenha misericórdia da minha filha. Não, ela está trazendo para si, ela está tomando a causa para ela. Eu posso falar um negócio forte aqui? Posso falar? Nós precisamos parar de ser egoístas. Você me autorizou, não esqueça disso. Nós precisamos parar de ser egoístas. Nós precisamos parar de pensar tanto em nós mesmos. Nós precisamos parar de pensar tanto só no nosso bem-estar. Nós precisamos parar de nos preocupar tanto só conosco mesmo. Nós precisamos parar de olhar tanto para o nosso próprio mundo, somente para os nossos problemas, somente para a nossa situação. Você sabe quando a coisa começa a pesar de uma forma diferente? É quando a gente coloca uma escada e olha lá para o quintal do vizinho. E coloca o ouvido na parede e começa a ouvir o que está ouvindo. Digo: meu Deus, eu era feliz e não sabia. Eu era o pior de todos, até eu ouvir a história do meu vizinho. E eu fui descobrir que a situação dele é pior do que a minha. Mas você sabe o que nos impede de fazer isso? É o nosso orgulho, é o nosso ego, é o nosso próprio umbigo. É porque nós estamos voltados tanto para nós, que nós nos esquecemos de colocar o nosso coração no próximo. Tu está passando por problemas? Porque tu não me conhece, tu não sabe pelo que eu estou passando. E aí a gente cria uma barreira: por favor, não fala do teu problema, que eu já tenho suficiente para mim. Mas você sabe por que aquela mulher clamou? É porque ela não tinha nenhum problema. Entende? Porque aquela mãe não tinha nenhum problema. Ela disse: não tenho nenhum, vou me preocupar com o problema da minha filha. Se eu for parar para começar a orar pelos outros, quando eu não tiver nenhum problema, eu vou dizer: Jesus, me leva para o céu. Quando eu estiver lá de lá, eu começo a orar. Porque daqui não dá não. Porque daqui eu vou ter muita coisa que olhar para mim mesmo. Então, a daqui não dá. Não tem condições daqui não. Tem que ser lá de cima para baixo. Eu quero lhe mostrar aqui uma estratégia sutil de Satanás contra os filhos de Deus. Preste atenção, talvez você nunca tinha meditado, visto dessa forma, mas eu quero que você caminhe um pouco comigo. Mateus capítulo 16, do versículo 20 até o 23. Me acompanhe aí. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Preste atenção depois deste ponto seguido. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Pastor, qual é a estratégia sutil do diabo?
é eu ver tantos meus problemas e eu começar a aceitar a ideia dele, eu começar a ter compaixão de mim mesmo. É a autocomiseração. Coitado de mim, da minha situação. Você sabe que um dia, isso eu falo como testemunho, eu estava mais ou menos aceitando o conselho de Pedro. Elcio, tem compaixão de ti. Olha quem tu és. Olha o bem que você faz para todo mundo. Você prega, ganha pessoa, faz isso, aquilo. Tem compaixão de ti. Olha as coisas que tu está sofrendo, está passando. Queridos, isso aqui eu falo como testemunho muito claro. Em um momento de comunhão, o Espírito Santo falou comigo: Elcio, para de ter compaixão de ti. Para. Porque essa é uma estratégia do diabo, isso aqui. Porque se imagina, Jesus tem compaixão de ti, isso nunca vai acontecer contigo. Qual era a estratégia? Tirar do propósito. Tirar daquilo que Deus tinha como propósito, porque fazia parte do propósito. Então cuidado. Se você não está se sentindo o mais injustiçado de todos, a mais injustiçada de todos, se você não está se sentindo a única ou o único que não é olhado, que não é visto, aí começa a se enclausurar. Poxa, ninguém se importa comigo, ninguém se preocupa comigo, ninguém ora por mim, ninguém, coitadinho de ti. Você, ai, é verdade. Aí o inimigo começa, não, é verdade sim. Está vendo quanta injustiça, quanta coisa estão fazendo contigo, está vendo? Passam por ti, nem dão paz do Senhor. Tu viu como fulano passou agorinha aí, virou a cara para o outro lado. Aí a pessoa começa a se encher de compaixão, porque de um lado ela olha as suas virtudes, quão boa ela é, quão bem ela tem feito, e olha o que ela tem recebido em troca. Queridos, isso aqui foi muito claro, foi muito forte. Na outra versão, Pedro disse assim para Jesus, está escrito assim: Pedro chamou Jesus de lado e disse que ele não deveria dizer tais coisas. Imagina Jesus repreendendo, Pedro repreendendo Jesus. Ei Jesus, o senhor tomou o medicamento de hoje? A dose de hoje? O que é isso? Que negócio está acontecendo com o senhor? Pare com isso, não fale mais isso não. Tenha compaixão de você mesmo. Faça mais isso não. Rapaz, dando uma lição de moral em Jesus, imagina. Vem cá. Chamou a parte para não fazer vergonha para ele. Pode. Vem cá, Jesus, vem cá. O senhor já me aconselhou tanto, deixa eu lhe dar um conselho agora. Não faça mais isso. Não. Aí Jesus, com muito amor e carinho, para trás de mim você e aquele que está te motivando a fazer isso. Você, olha aqui, você não cogita das coisas e sim das dos homens. Olha o propósito. Quem entendeu aí? Eu quero ler 2 exemplos aqui bem rápido com você, por causa do nosso tempo. Lucas capítulo 5, versículos 18 e 19. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito e por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Diga assim comigo: uns homens. Coloque uma vírgula e diga amigos. Não eram homens comuns, eram amigos que tomaram aquela causa para si. Você não pode ir até Jesus? Tem obstáculo? Nós vamos levar você até lá. Nós vamos fazer por você aquilo que você não consegue fazer sozinho. Amém, queridos? Outro exemplo aqui bem rápido, Mateus 8, versículos de 5 a 7. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum,
Apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Não era filho, não era patrão, não era esposa, não era irmão, não era pai, era um criado, um empregado. E o centurião, que tem sob o seu comando 100 soldados, está se importando com um criado, a ponto de deixar tudo. Eu vou buscar a cura do meu criado. Quem está caminhando comigo aí? Atos capítulo 16, versículos 29 a 34. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoutes. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Olha aqui para mim, qual foi a pergunta? Preste atenção, tem aí? Qual foi a pergunta? 1, 2, 3, já. Qual foi a resposta? 1, 2, 3, já. Pastor, onde é que está o problema aí? Tem um problema aí, gente. Pode liberar os dois? Dá para liberar os dois juntos ou não? Não, ok. Qual foi a pergunta? Senhores, o que devo... Libera a pergunta. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Qual foi a resposta? Aonde é que está o problema? O problema está na pergunta dele. Você sabe por que o problema está na pergunta? Quem captou a mensagem aí? Preste atenção, você sabe por que o problema está na pergunta dele? Porque ele não é um ser isolado na terra. Ele tem família. E aqui ele está preocupado com a salvação dele. O que eu devo fazer para ser salvo? Aí a resposta, segundo o propósito de Deus. Deus tem como propósito a tua salvação e a salvação da tua casa. Então para de pensar só em ti mesmo. Começa a pensar nos teus também. Estão me acompanhando nisso aqui, gente? Porque senão a gente vai continuar caminhando assim. Seja para buscar a cura de alguém, seja para querer a salvação, a gente vai continuar caminhando no nosso egoísmo. Eu quero a minha cura, eu quero ser salvo, eu quero ser liberto. Essa é a pergunta. O que eu devo fazer para ser salvo? Não é o que eu devo fazer para eu e minha casa sermos salvos. O que eu devo fazer para ser salvo? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Diga: o propósito de Deus não é exclusivo para mim. Amém? Estou chegando ao final aqui. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 24. Não pensem só em si mesmos. Procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Está bem claro isso? Vamos repetir de novo? Não pensem só em si mesmos. Procurem pensar no seu semelhante também e no que é melhor para ele. Mas se isso não bastasse, Paulo ele cava mais um pouco. Versículo 33 de 1 Coríntios 10. Esse é o plano que eu também sigo. Procuro agradar a
todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Amém, queridos? Veja esse coração aqui. Veja esse coração aqui comigo. Versículo 24. Não pensem só em si mesmo. E o Paulo que está dando esse conselho, ele diz: esse é o plano que eu também sigo. Qual, Paulo? De não pensar só em mim mesmo, de não querer só a minha salvação, de não querer só para a minha bênção. Ele continua dizendo, ele diz: eu faço. Ele diz: procuro agradar a todos em tudo quanto faço, não fazendo aquilo que gosto, mas o que é melhor para muitos, a fim de que possam ser salvos. Queridos, eu estou chegando no final dessa palavra. Olha aqui para mim, por favor. Eu lhe confesso, eu já cheguei a falar uma coisa. Elcio, isso que você está fazendo, o que fulano vai pensar? Importa é o que eu acho, não o que eles acham. Importa é o que eu sou, não o que os outros pensam a meu respeito. Olha aqui para mim. Importa sim. Porque eu represento um reino aqui na terra. Eu sou embaixador de Cristo. O que é isso, pastor? É um representante legal que está em um outro país representando o seu. Então eu devo me importar sim com o que os outros pensam a meu respeito. Entende? Nós precisamos nos importar, nos preocupar. Porque quando nós olhamos como um todo, pare para você pensar. Quem foi na guerra lá em Jericó, no comando de Josué, que levou para si, depois de Jericó ter sido destruído, levou para si uma capa babilônica, 300 ciclos de prata e uma barra de ouro? Cã, aquele soldado. Foi só um, levou, escondeu no meio da bagagem. E aí Deus disse assim para Josué: Israel pecou. Mas como, Senhor? Foi só um homem que fazia parte de um corpo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Um homem que fazia parte de uma tribo, de uma nação. E Deus está dizendo: olha, o que ele fez de errado está afetando para cá também. Por quê? Porque ele faz parte de um corpo. Ele faz parte de um todo. Faz sentido isso para você? Eu quero concluir, vou pedir que você fique de pé. Eu quero concluir com um texto aqui, bem conhecido. Mateus capítulo 9, do versículo 35 ao 38. Quero que você me acompanhe aí, por favor. Esse texto, perdão, ele não está aí. Me perdoe, ele não está aí. É um texto que eu acrescentei aqui. Eu quero ler, eu quero que você ouça. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai pois ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha aqui para mim. Jesus, ele viveu aqui na terra, ao todo foram 33 anos de idade, 33 anos e meio. 3 anos e meio de ministério público. Entre tantas coisas que marcaram o ministério terreno de Jesus, eu quero destacar uma aqui que eu quero que você não esqueça. Tinha algo que movia o coração de Deus noite e dia: compaixão. Movia o coração dele.
movido de íntima compaixão. Olhando para uma multidão que não tinha nada a ver com ele, uma multidão descompromissada, uma multidão aquém do propósito dele, ele diz: eu tenho compaixão dessa gente. Uma multidão que estava acompanhando e estava com fome. Ele chega com os discípulos e diz: eu tenho compaixão dessa gente que há 3 dias estão conosco e não comeram nada ainda. Então olha aqui para mim. Evangelho de... Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 6, está escrito assim: aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. 1 João 2,6. Aquele que diz que está nele, esse deve andar assim como ele andou. Amém, queridos? Porque se nós não permitirmos que o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus esteja em nós, nós seremos indiferentes a tudo que vai estar acontecendo em nossa volta, e nós não viveremos, até de uma forma inconsciente, estaremos fugindo daquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida.